Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. O técnico sempre disse que convocaria jogadores que estivessem 100% em condições, e aí convoca o jogador que está machucado. Neymar é como outro jogador dentro do grupo. É um jogador agora que está cuidando da sua lesão, é um jogador que está querendo voltar a treinar primeiro, então acho que primeiro tem que cuidar da saúde. A CBF procurou essa encrenca, o Ancelotti procurou, agora ele vai ter que descascar esse abacaxi. A lesão de Neymar foi confirmada como grau 2, e a polêmica já tomou conta dos bastidores. O jornalista Mauro César criticou duramente a postura de Carlo Ancelotti e do Santos FC, afirmando que o clube teria escondido a real gravidade da lesão para garantir a convocação do craque para a seleção brasileira. O clima esquentou. Se liga aí. Neymar não está 100% fisicamente. O Ancelotti disse que só levaria jogadores 100% fisicamente para a Copa do Mundo. Então é essa a pergunta, Mauro. Faz sentido manter o Neymar na lista? Como é que você acompanhou essas últimas informações? E a gente aqui, durante o programa ao vivo, vai recebendo mais e mais informações sobre o estado, a condição do Neymar. Mauro César, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos companheiros. Bem, eu sempre achei que a convocação do Neymar não fazia o menor sentido, ainda mais machucado, né? Eu acho que a CBF embarcou aí num circo de horrores, naquela festa patética, um oba-oba danado pela convocação de um jogador que não consegue jogar em alto nível há muito tempo e que ainda por cima convive com muitas lesões. Que foi um grande craque, mas há muito tempo não consegue ser, salvo momentos muito eventuais que ele faz uma outra jogada digna de elogio. E com a contusão. Acho que isso pesa muito favoravelmente a equipe de arbitragem, que foi acusada de ter cometido um erro, e aí tem a palavra de um contra do outro, cada um fala uma coisa, não sei quem tem razão, mas o fato é que se ele estava machucado, como disse o Vampeta, o que queria fazer naquele jogo contra o Coritiba, né? Enfim, tem essa questão, né, que fica realmente aí no ar. E a outra é da própria convocação. O técnico sempre disse que convocaria jogadores que estivessem 100% em condições, e aí convoca o jogador que está machucado. Há quem diga nos bastidores que houve uma quebra de confiança. Saberemos se de fato houve quebra de confiança a partir das decisões que Ancelotti vem a tomar. O fato é que ele procurou a encrenca, chamou o Neymar, foi subserviente a todo esse oba-oba que foi criado, né, de forma até decepcionante, porque eu, pelo menos para mim, esperava do técnico italiano, grande como ele é no mercado, experiente como é, convocar jogadores em condições, conforme ele sempre prometeu, jogadores que façam obedecer. Convocou um jogador que, repito, já foi um jogador extraordinário, mas há muito tempo não consegue sê-lo, que não faz nada de diferente no futebol brasileiro, né, em detrimento de outros que poderiam ajudar e que estão jogando aí pelo mundo. E agora se vê nessa situação. O Neymar só fica no noticiário por conta desse tipo de coisa. Há quanto tempo que o Neymar não é destaque por fazer uma grande jogada, por decidir vários jogos seguidos e tudo, como fazia nos tempos de Barcelona, quando ele foi campeão europeu, isso há 11 anos, né? Estamos aqui, Pedro, às vésperas, na antivéspera de uma final de Liga dos Campeões. Em 2015, eu tive a oportunidade de também acompanhar, eu cobri aquela final lá em Berlim, quando Neymar vestia a camisa do Barcelona, o trio MSN, Messi, Neymar e Suárez estraçalhou a Juventus de Turim na final e o Barcelona foi campeão pela última vez, né? Campeão europeu. Depois não foi mais. E o Neymar ali era artilheiro da competição, fez gol na final, um grande destaque. Mas isso foi há 11 anos, né? Isso foi em 2015, estamos em 26. Muito tempo, muita coisa aconteceu de lá para cá e realmente a CBF procurou essa encrenca, o Ancelotti procurou, agora ele que vai ter que descascar esse abacaxi, né? Se corta o Neymar, vai ficar aquela confusão, tem condição, não tem condição. E outra coisa, por que você vai esperar para o terceiro, quarto jogo um jogador que não jogou em jogo nenhum da preparação com o Ancelotti? Jogo nenhum, nunca foi convocado, em tese nem é titular. Agora, já que ele convocou, se quiser esperar também, para mim não faz a menor diferença, sinceramente, não falo do ponto de vista pessoal. É mais de observador mesmo, de comentarista de futebol. Eu acho realmente que tudo isso é um grande círculo que começou lá atrás e agora continua, né? Agora, cabe à CBF agora avaliar se de fato houve quebra de confiança ou não, como pessoas no bastidores começam a comentar. O Santos vai dizer evidentemente que não mentiu, né, que falou a verdade. Eu não estou colocando em dúvida isso, não sou ele que tenho que colocar em dúvida, mas fica aí uma grande interrogação. Agora, o que o CBF foi fazer com a convocação do Neymar nesse contexto? O que ela procurou? Procurou o que ela encontrou agora. E nós temos aqui a declaração do Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, que deu seu parecer clínico, né? Atualizou a condição do Neymar mais cedo. Vamos acompanhar aqui no Bate Pronto, ao vivo, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Dr. Rodrigo Lasmar aqui no Bate Pronto. Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares
e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa. Aí o doutor Rodrigo Lasmar, a gente acompanhou agora, eu acabei de passar a versão do Departamento Médico do Santos, que diz que a última informação que foi enviada à CBF, que os departamentos médicos aí trabalham em conjunto, Santos, Seleção Brasileira, pelo Neymar, foi no dia 18, no dia da convocação, e que o prazo de 2 a 3 semanas, de acordo com a nota divulgada pelo Santos, passaria a ser contado no dia 18. E que esse prazo se encerra agora no dia 31. Agora, acompanhando o Rodrigo Lasmar novamente, ele deixa claro que é um prazo de 2 a 3 semanas. Pelo que ele falou, eu entendi isso. A partir de agora, ele está falando de 2 a 3 semanas. Não bate com a nota que foi porque aí fica 11 dias para trás, né? Isso. Que foi dia 17? Isso. O jogo, 11 da manhã. O Santos diz que a partir do dia 17 começou a contar esse prazo. E o doutor Rodrigo Lasmar está falando em 2 a 3 semanas de recuperação. Porque tem a cura da lesão, a gente falou, tem a parte física, tem ritmo de jogo, enfim, tem todo um processo aí, aquela transição física, né, que hoje os departamentos médicos colocam, né, transição entre a parte física e técnica para o jogador estar apto a entrar em campo pela seleção brasileira. E assim, acompanhando a carreira do Carlo Ancelotti, que é um técnico extremamente vitorioso, e eu tenho aqui o Vampeta, o Flávio, o Mauro, também acompanharam a carreira do Ancelotti, que conviveu durante muitos anos com o Florentino Pérez no Real Madrid, né? O Berlusconi no Milan, enfim, esses caras assim do meio do futebol, que pelo que a gente sabe, né, não são pessoas do dia a dia tão fáceis de lidar. E o Ancelotti sempre me pareceu uma pessoa que conseguia lidar, né, com essas pessoas do futebol muito bem, de ser um cara muito conciliador e que agrega sempre, né? Todos os jogadores que trabalharam com o Ancelotti falam isso, né? Que é um cara que consegue unir todo mundo. E na seleção brasileira, Mauro, eu também tenho essa percepção. Eu acho que o Ancelotti, a gente tinha aquela expectativa de que ele fosse talvez comprar uma briga com o CBF, com o Neymar, com quem quer que seja, e fazer valer e respeitar talvez uma vontade dele. E acho que no final das contas isso não acontece. Talvez por isso, acho que até você citou no seu comentário aí uma decepção com o Ancelotti ou algo do tipo. Acho que talvez por isso, não é, Mauro? Não é uma questão nem de comprar briga, né? É questão de você fazer as escolhas que fazem sentido. A convocação do Neymar nunca fez sentido. É uma aposta meio improvável. Claro que qualquer jogador pode chegar na Copa do Mundo, fazer um gol, fazer uma jogada, ele pode ter o seu talento despertado em algum momento, mas é muito pouco provável, gente. Outros jogadores estão em melhor forma. Ele já está numa situação na carreira, já numa descendente há algum tempo. Ele não consegue se destacar pelo Santos. Gente, o Santos ficou atrás do Recoleta no grupo dele na Sul-Americana. O Recoleta se classificou em primeiro. O Recoleta. E o Recoleta jogou as duas contra o Santos como visitante praticamente, não foi? Só para citar um pequeno exemplo. O grande feito do Neymar pelo Santos ano passado foi ajudar na vitória sobre o Juventude, escapando do rebaixamento para a segunda divisão com o elenco que é muito caro do Santos. Então, assim, nada se justifica. Na verdade, tudo parecia mais uma ação de marketing do que uma convocação com viés técnico. E o treinador, com todo o seu tamanho, toda a sua importância no futebol internacional, todo o peso que tem, parece que submeteu a isso, né? Compôs ali, fez aquela convocação, no meio daquele show de horrores que foi aquela festa brega da CBF. O jogador aqui não tem uma condição, gente. Não consegue demonstrar condição, não consegue estar de novo machucado. Uma coisa é você esperar o Rummenigge na seleção da Alemanha de 82, uma coisa é você esperar o Zico machucado, o Reinaldo machucado, o Ronaldo em 2002, a outra é esperar o Neymar nesse estágio da carreira. Fosse o Neymar em 2014, 2018, até entenderia, mas hoje em 26, não tem o menor sentido. Na minha visão, isso não tem o menor sentido. Agora, quem procurou isso foi quem convocou. Se ele estivesse fazendo um tratamento dele do Santos, lá para voltar, não estaríamos falando sobre isso, né? Não estaríamos falando sobre isso. Então começa justamente uma reta final de preparação para viajar para a Copa do Mundo, a seleção brasileira cercada dessa polêmica por conta de um jogador que, repito, não foi convocado pelo Ancelotti nenhuma vez antes, não jogou nenhuma partida amistosa, não jogou nenhum jogo de eliminatória, nada. E de repente todo o noticiário está em volta do Neymar. É realmente bizarro isso aí, bizarro. Ou seja, parece que os caras fazem tudo para dar errado. Ô Mauro, eu acho que a opinião pública sobre a Copa do Mundo está formada. Se o Brasil ganhar, Neymar é o cara, o Ancelotti levou, é isso aí. Se perder, eu acho que cai tudo na conta do Ancelotti e do Neymar, principalmente do Ancelotti. Como que levou o Neymar? Não estava assistindo aos jogos do Santos, o Neymar não estava bem fisicamente. Como é que leva o cara? Eu acho que a opinião pública sobre a participação do Brasil na Copa do Mundo já está formada. E agora dá até mais motivo para isso, né? Dá mais razão para isso diante dessas notícias recentes envolvendo o Neymar. Mas também tem o lado, Mauro, dos jogadores da seleção que fizeram campanha para o Neymar estar nessa lista.
Quem tem que tomar a decisão, quem tem que escolher não é o João Pedro, não é o Casemiro, não é ninguém. É o senhor Ancelotti. Ele escolheu o Neymar. Ele convocou o Neymar. Então agora ele que se vire com o Neymar, machucado ou não. Se a opinião pública vai ficar contra ele, é problema dele. Ele fez a convocação. Sendo que ele não chamou nunca o Neymar. Em momento algum ele chamou. Aí na última hora, com toda aquela festa, aquele oba-oba que foi feito, ele convocou o Neymar. Parecia mais uma ação de marketing do que uma convocação para uma seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo. Com o agravante de todo aquele oba-oba, como se o Brasil tivesse hoje a grande seleção mundial. Parecia que os Globetrotters iam ser convocados e vão ganhar todo mundo. Nada disso. Brasil. Flávio Prado também está aqui no estúdio. Flávio, quero te ouvir sobre o Neymar. Como é que você recebeu essa notícia, né? Estava todo mundo aguardando o resultado desses exames. Já durante a semana, alguns colegas informaram dessa lesão, que seria mais grave do que a informada pelo Santos, que não se tratava de um edema e sim de uma lesão grau 2 na coxa. E agora veio a confirmação da CBF com o Dr. Rodrigo Lasmar. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Normal, porque quando chega no primeiro dia, todo mundo faz exame, né? Todos fazem, é normal. Até falei aqui algumas vezes, né? Ele vai chegar, todos vão fazer exame. Constatou essa dificuldade, eu acho que aí é uma questão da comissão técnica se reunir, dizer, vale a pena esperar até o segundo jogo? Se vale, espera. Se não vale, não espera. O Yamal, a Espanha resolveu esperar até o terceiro jogo. Ele não vai jogar o primeiro e o segundo. É uma questão de opção. A gente já viu vários casos de, por exemplo, só puxando um pouquinho pela história, 7-4, eles resolveram cortar o Clodoaldo. No meio da Copa, o Clodoaldo estava dando bicicleta, né? 7-8, resolveu-se levar o Reinaldo, mesmo com uma condição bem complicada. No meio da Copa, ele não suportou. 8-2, o Careca teve um problema sério, eles cortaram imediatamente. 86, uma batalha pelo Zico. O Zico ficou o tempo inteiro tentando se recuperar para poder jogar, jogou de forma precária, mas acabou jogando. Sempre é uma questão de opção. O Ronaldo, né, que o Vampeta acompanhou, nossa, foi uma batalha, e ele estava pronto para o primeiro jogo, e foi ótimo na Copa do Mundo. Então, realmente é uma questão de decisão da comissão técnica. Vale a pena esperar ou não? Era te imaginar que ele, para o primeiro jogo, teria muita dificuldade, né? Mesmo que fosse a informação inicial. Era te imaginar isso. Aí é questão realmente de opção da comissão técnica. Cada um resolve de um jeito, cada um resolve de uma maneira. O Filipão apostou em 2002 até o final no Ronaldo. Outros poderiam ter cortado antes, né? 90, o Lazzaroni esperou o Romário também. Até o último momento. E acabou entrando muito. Não lembro nem se ele entrou, mas ele estava muito mal. Mas ele ficou lá no grupo. Enfim, são decisões que têm que ser tomadas pela comissão técnica e aí já passa do nosso limite, né? Tá aí, constatado, sabe o que tem. Não dá para jogar o primeiro jogo, talvez o segundo. Vale a pena esperar ou não. Aí já é questão de Carlito resolver. Tanto que no dia da convocação, o Carlo Ancelotti, até o horário do almoço, tinha duas listas. Uma com o Neymar e a outra sem o Neymar. Porque eles estavam aguardando a informação, o parecer do Departamento Médico do Santos. Porque havia já um temor dentro da CBF sobre as condições do Neymar. E aí receberam a informação, o Ancelotti foi lá e convocou o Neymar. O Ancelotti que disse que só convocaria jogadores 100% fisicamente para essa Copa do Mundo. O presidente do Santos fala que o Neymar tá bem. 2 dias depois, a gente descobre que é uma lesão grau 2, não se trata de um edema. Como é que pode tudo isso? E nós vamos ouvir aqui o Casemiro, que é uma das lideranças desse grupo da seleção, falou sobre o Neymar, não tem como fugir, né? Coletiva da seleção brasileira, pelo menos 3 perguntas dessa coletiva foram a respeito do Neymar. Bom, isso é você que tá falando, né? Que ele não vai ser protagonista, né? Acho que o jogador de futebol, apesar de cada um saber da sua importância dentro do campo, cada um sabe e também cada um quer ter o protagonismo. Acho que mas assim, acho que essa pergunta tem que perguntar, acho que pro Neymar ou até mesmo pro Mister, né? Porque a gente sabe da qualidade que o Neymar tem dentro do campo e toda vez a gente vem aqui tem que falar do Neymar, né? Acho que Neymar é como outro jogador dentro do grupo. Acho que é outro jogador importante do grupo, dos 26, né? Então, é um jogador agora que tá cuidando da sua lesão, é um jogador que tá querendo voltar a treinar primeiro, então acho que primeiro tem que ser por passo, né? Acho que voltar a estar bem de saúde, logo depois pensar em protagonismo, pensar em jogar, acho que primeiro tem que cuidar da saúde. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!